Sejam todos bem-vindos ao meu canal. O nosso vídeo de hoje é deste suplá, bem econômico. Usei 98 gramas aqui do fio número 6, trabalhei com agulha 3,5. Ficou com 38 centímetros aqui de diâmetro. Então, ele ficou um tamanho bem legal aqui para suplá. E aqui eu fiz na linha Fashion Egito, 100% algodão, Tex 900. E aqui eu fiz no barbante 6, para vocês também terem uma ideia de como que ele fica no barbante, 85% algodão. Usei aqui o barbante Olinda. Nesse aqui eu usei o verde abacate, então é dessa forma que o novelo tem 200 gramas. Dá para você fazer duas peças com o novelo, tem 205 metros, Tex 900, 100% algodão da Têxtil Piratininga. Então, essa cor aqui é o verde abacate. Então, com esse novelo eu já fiz uma peça e dá para fazer outra peça. Dá bem certinho para fazer as duas peças, vai sobrar bem pouco fio, mas dá para você fazer as duas peças. E aqui no barbante, se você vai usar um cone de 600 gramas, você consegue fazer 6 peças. Esse meu aqui tem 1 quilo, então eu consigo fazer 10 peças nesse modelo. Então, é bem econômico, uma peça bem econômica. Você pode usar também restos de fios para você fazer ele colorido. Cada flor tem, em média, 14 gramas. Então, você vai usar mais ou menos essa quantidade de fio número 6. Aqui eu fiz com 7 flores. Se você quer fazer o caminho de mesa, na hora de fazer a união, você pode também unir aqui essas duas pontas e fazer o caminho de mesa do tamanho que você precisar aí fazer na sua peça. Aqui eu usei pérola, somente nas flores aqui das laterais, nessa do centro eu não coloquei, porque se você vai usar como centro de mesa ou como suplá, a pérola vai atrapalhar na hora de colocar o prato ou o vaso de flor aqui em cima. Então, eu coloquei somente aqui nas flores ao redor. Mas você pode fazer sem a pérola também. Então, aqui eu usei pérola número 10. Você vai precisar de uma agulha que o fundo dela passe aqui na pérola, mas se você não tem, você pode também colocar um pingo de cola na ponta do barbante, espera secar e depois você consegue passar aqui por dentro sem a agulha também. Eu uso a cola jeans para fazer os acabamentos, trabalhei com a agulha 3,5. E vamos precisar também de tesoura para fazer os arremates. Espero que vocês gostem e vamos para a nossa aula. Eu vou iniciar a minha peça fazendo o anel mágico. Aqui eu coloco a minha agulha por baixo desse primeiro fio e passo por cima do fio que está vindo do novelo. Giro a minha agulha e faço uma corrente para prender o anel mágico. Aqui dentro, eu vou trabalhar por 12 pontos baixos. Aqui, eu já posso ajustar um pouco. E vou trabalhar aqui dentro pontos baixos, escondendo esse fio do anel mágico. Então, eu busco o fio, faço um ponto baixo. Busco o fio, faço outro ponto baixo. E vou fazendo desta forma até completar os 12 pontos baixos aqui dentro do anel mágico. Conforme eu vou fazendo, eu já vou escondendo este fio. Aqui eu já trabalhei meus 12 pontos baixos. Esse fio do anel mágico, agora eu vou ajustar, eu vou arrumando aqui os pontos para ficar tudo bem certinho e seguro. Puxo o fio, vou puxando aos poucos e ajustando. Aqui você pode alongar o fio, tira a agulha. E vamos ajustando aqui para fechar bem o início aqui da nossa peça.
Depois que eu fechei, esse fio aqui fica ali pra trás. Vou ajustar aqui o fio. E agora, nesse primeiro ponto, eu faço um ponto baixíssimo. Pego nessas duas alças do ponto, vou ajustar esse ponto para não ficar tão solto. Busco o fio e passo aqui tudo de uma vez. Tenho aqui o ponto baixíssimo. No próximo ponto, eu faço um ponto baixo e uma corrente para ser o meu primeiro ponto alto. Faço mais duas correntes, que são as duas correntes de separação entre um ponto e o outro. Dou a laçada, agora eu vou trabalhar pontos altos. Então, esse ponto baixo e a corrente é o meu primeiro ponto alto e as duas correntes de separação. Dei a laçada, agora eu vou no próximo ponto. Faço um ponto alto, pegando aqui nas duas alças do ponto baixo da carreira anterior. Fiz os dois pontos altos, faço duas correntes de separação. Dou a laçada, vou no próximo ponto e faço ponto alto. Eu vou ficar com 12 pontos altos separados por duas correntes. Em todos os pontos baixos, eu faço um ponto alto. Vou trabalhar assim até completar aqui a minha carreira. Fiz os 12 pontos altos separados por duas correntes. Agora, depois desse último ponto, eu faço somente uma corrente de separação, para não ficar um espaço tão grande aqui entre um ponto e o outro. Porque quando eu vou fechar aqui com ponto baixíssimo, aqui eu tenho um ponto baixo e uma corrente. Nesta corrente, pego nesta alcinha, aqui eu tenho as duas correntes de separação, e eu faço um ponto baixíssimo. Quando eu faço esse ponto baixíssimo, fica essas duas alças aqui. Então, quando eu faço com duas aqui no final, ele fica um espaço maior. Por isso que eu termino com uma corrente de separação. Agora, aqui dentro desta alcinha, eu vou iniciar fazendo um ponto baixo, uma corrente, e agora eu vou fazer mais 3 pontos altos fechados juntos. Nós teremos bloquinhos de 4 pontos altos fechados juntos, mas aqui no início, como eu faço ponto baixo e uma corrente, que já é o meu primeiro ponto, agora eu faço mais 3 pontos e fecho junto. Então, eu vou iniciar esse primeiro ponto alto, busco o fio e tiro apenas 2 alças aqui do ponto. Dou a laçada, vou no mesmo espaço, busco o fio, tiro 2 alças deste ponto. Dou a laçada e inicio o próximo ponto. Tiro 2 alças e agora eu tiro tudo de uma vez. Então, eu tenho um ponto, 2, 3, 4 pontos altos fechados juntos. Fechei tudo junto, faço 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. Venho no próximo espaço, vou dar a laçada e vou iniciar o primeiro ponto alto. Busco o fio, tiro 2 alças, dou a laçada no mesmo espaço, inicio o próximo ponto, tiro 2 alças. Dou a laçada, venho no mesmo espaço, tiro 2 alças aqui do ponto. Dou a laçada e o quarto ponto, tiro 2 alças. Fico aqui com 5 alças aqui na agulha. Agora, eu tiro tudo de uma vez. Dou a laçada e puxo o fio aqui passando por dentro de todos os pontos. Tenho 4 pontos altos fechados juntos. Faço 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. E vou repetir esta sequência de pontos. De 4 pontos altos fechados juntos, aqui nesse espaço onde eu tenho as duas correntes da carreira anterior. Depois que eu fecho esses 4 pontos altos juntos, eu faço 5 correntes de separação. Faço assim por toda a volta. Aqui eu já estou finalizando a minha carreira, então aqui eu tenho 12 blocos de 4 pontos altos fechados juntos, separados aqui por 5 correntes.
Aqui eu fiz as 5 correntes. Onde eu tenho esses pontos fechados juntos, aqui onde eu iniciei, que tem o ponto baixo e a corrente, eu pego nas 2 alças aqui desse ponto e faço um ponto baixíssimo. Agora, nós vamos trabalhar dentro destas alças. Vamos fazer a parte final aqui da flor, que já é essa parte aqui. Então, a primeira flor, a gente faz ela por completo. As próximas, na hora de fazer a união, é nessa parte aqui desta carreira. Então, a primeira eu vou fazer aqui com vocês e vou fazer o acabamento, o arremate, para depois a gente continuar fazendo a união das outras peças. Então, para cada alça de 5 correntes, nós vamos fazer 3 pontos baixos aqui dentro da alça. 3 correntes e no mesmo espaço mais 3 pontos baixos. Então, o bico vai ser desta forma. Sem corrente de separação, eu vou para a próxima alça, faço 3 pontos baixos aqui no mesmo espaço. Depois, faço as 3 correntes, volto no mesmo espaço e faço os 3 pontos baixos. E eu vou seguir desta forma até completar a carreira. Em todas essas alças, eu vou trabalhar dessa forma aqui. Vamos ficar com 12 pontinhas dessa forma aqui, 12 lecas de 3 pontos baixos, 3 correntes e 3 pontos baixos. Chegando aqui no final, depois que eu fiz 3 pontos baixos, 3 correntes e 3 pontos baixos, nós vamos cortar o fio, deixa um pedaço aqui para fazer o acabamento. Depois do ponto baixo, nós vamos puxar aqui esse fio tudo de uma vez. E agora, com a agulha de tapeceiro, nós vamos fazer aqui o acabamento. Eu vou pular esse primeiro ponto e venho no próximo. Então, aqui onde eu tenho esses 3 pontos, eu venho no ponto do meio, pego nessas 2 alças, trago o fio aqui para frente. E com a agulha, eu volto aqui nesse último ponto baixo, pegando aqui dentro do ponto, nesta alça da frente e aqui nesta alça da frente do ponto. Agora, aqui onde eu tenho esse primeiro ponto baixo, eu vou levar a agulha lá pro lado avesso. E agora, aqui eu vou ajustando esse ponto para formar aqui a última corrente e ficar dessa forma aqui, igual nos outros pontos. Então, ajusto. Aqui do lado avesso, eu vou esconder esse fio atrás dos pontos baixos. Se você quiser fazer o nó aqui e fazer o arremate, você também pode distorcer o fio e fazer o nó. Eu vou apenas esconder. E aqui no final, eu uso a cola jeans. Coloco aqui um pingo de cola e corto esse excesso do fio. Esse fio aqui do meio, se você vai usar a pérola, você vai usar esse mesmo fio. Depois eu vou colocar uma pérola com vocês. Se você não vai usar pérola, você já vai fazer o arremate. Então, você vai distorcer o fio, esconde aqui atrás dos pontos. E nesse fio aqui, é aconselhável você fazer o nó. Por causa do anel mágico, se ele soltar aqui, vai desmanchar o início da tua peça. Então, aqui nesse fio, que é do início, eu faço de 2 a 3 nó. E escondo o excesso do fio. E vai ficar dessa forma aqui. Então, a primeira flor a gente vai fazer por completo. Agora, a partir da segunda, nós vamos fazer a união aqui nessa flor que já está pronta. Então, agora, conforme eu vou fazendo as outras flores, então, essa aqui vai ser a do meio. Aqui eu já tenho uma que eu iniciei. E nessa hora aqui, a gente vai fazer a união. Então, eu fiz apenas o primeiro bico. 3 pontos baixos, 3 correntes e 3 pontos baixos. E já vou começar a união aqui na flor central aqui da nossa peça.
Então, nessa primeira flor aqui, vou unir apenas nessas duas pétalas. Depois, nas próximas, a gente vai fazendo duas aqui, duas ali, e assim, até completar todos esses cantinhos. Então, aqui eu já fiz a próxima peça. Na próxima alça, eu faço 3 pontos baixos. E uma corrente. A próxima corrente, eu faço o ponto baixo unindo aqui na próxima flor. Então, aqui é uma corrente, um ponto baixo lá na peça e outra corrente para depois eu terminar esse leque. Então, eu venho aqui, a peça tem que estar do lado direito, com o lado direito, sempre cuidar para ficar certinho. Deixo o fio aqui por cima. E pego aqui dentro, na alça, onde eu tenho as 3 correntes, faço um ponto baixo. Uma corrente, volto aqui na minha peça e faço os 3 pontos baixos. Para terminar o meu leque. Ficando assim. Agora, eu faço 3 pontos baixos na próxima alça. Faço uma corrente. Vou no próximo biquinho. Aqui dentro. Faço um ponto baixo. Uma corrente, volto aqui na peça e faço 3 pontos baixos para terminar o meu leque. Então, aqui nas duas flores, que eu tenho apenas duas aqui de início, somente nessas duas pontas. Aqui eu termino fazendo dessa mesma forma ali. Agora, eu faço por completo o leque com 3 pontos baixos, 3 correntes e 3 pontos baixos. Completo aqui toda a carreira e lá no final eu faço o arremate aqui da mesma forma que eu fiz na outra peça. Aqui eu já finalizei essa peça. Depois que a gente termina aqui, também você puxa as pontinhas para ficar bem certinho. Então, agora, eu vou fazer a outra flor e vou fazendo a união aqui. A próxima flor, então, eu tenho que unir nessas duas pontas e nessas duas, para ela ficar aqui. Então, todas elas têm que ter as 12 pontas para dar certinho a união. Então, aqui eu já tenho minha terceira flor. Fiz aqui o primeiro leque. Agora, eu faço os 3 pontos baixos para iniciar o próximo leque e começar a união ali na próxima peça. Fiz os 3 pontos baixos, faço uma corrente. Agora, eu vou unir aqui nesses 2 pontos e nesses 2. Então, primeiro, eu faço aqui nessa peça, cuidando para não pular aqui nenhuma ponta. Então, eu faço aqui primeiro, ponto baixo, uma corrente. Volto aqui na peça e termino fazendo os 3 pontos baixos. Vou na próxima alça, faço os 3 pontos baixos e uma corrente. Agora, eu vou ali na próxima pétala aqui, no próximo leque, e faço o ponto baixo. Uma corrente, pego novamente somente esta peça e faço os 3 pontos baixos. Na próxima alça, 3 pontos baixos e uma corrente. Agora, eu venho na outra flor e faço o ponto baixo aqui dentro desta alça.
faço uma corrente e volto nesta flor aqui onde eu preciso terminar o leque. Fiz os 3 pontos, vou na próxima alça, faço 3 pontos baixos e uma corrente. Aqui você vai perceber que ainda precisa de mais uma união, então aqui serão 4. Por 4 vezes eu vou unir aqui essas pontas aqui da nossa peça. Faço ponto baixo e uma corrente e volto aqui na peça onde eu preciso terminar o leque. E ficou desta forma aqui a união dessa flor nas outras duas. Agora que eu termino a carreira, agora que eu faço por completo o leque, com os 3 pontos baixos, 3 correntes e 3 pontos baixos aqui no mesmo espaço. Completa a carreira e arremato o fio. Depois eu volto com a próxima flor pra gente unir aqui também, fazendo aqui em toda a volta. Então, eu vou fazer aqui o meu e vou arrematar o fio quando finalizar a carreira. Então, agora que eu vou fazer a união da próxima flor, se você quiser fazer uma marcação nessa flor aqui do meio, para você saber qual que vai ficar no meio, não se perder e unir pra cá, você faz uma marcação, coloca um pedacinho de fio, amarra aqui na flor ou alguma coisinha você coloca aí na flor, só para você saber que é a do meio. Vou deixar minha agulha de tapeceiro ali. Então, agora eu vou unir aqui nessas duas pontas. Então, aqui eu já comecei. Faço os 3 pontos baixos, da mesma forma que eu uni a outra flor, vai ser a união desta flor aqui também. Os 3 pontos baixos, uma corrente. Aqui eu vou unir nessa primeira ponta, depois ali na segunda, a terceira união vai ser aqui, a quarta vai ser ali naquela flor. Então, eu faço ponto baixo, uma corrente e termino aqui esse leque fazendo os 3 pontos baixos. Aqui eu faço os 3 pontos baixos novamente. Depois dos 3 pontos baixos, faço a corrente de separação. Venho aqui nessa ponta aqui dentro, onde eu tenho essas 3 correntes, faço um ponto baixo, uma corrente e termino aqui o leque. Fazendo 3 pontos baixos. Na próxima alça, os 3 pontos baixos, uma corrente, e venho na próxima flor agora. Ponto baixo, uma corrente e termino o leque com os 3 pontos baixos. Vou na próxima alça, 3 pontos baixos, uma corrente. No próximo espaço aqui da outra flor, eu vou fazer o ponto baixo. Uma corrente e termino aqui a união dessa flor também. Então, aqui vai ficar desta forma. Aqui eu completo toda a volta, chega aqui, eu faço o arremate. A outra flor vai ser da mesma forma, vou fazer a união aqui nas duas pontas e aqui nas duas pontas. A outra da mesma forma, aqui nas duas pontas e nas duas pontas. Eu volto na última, porque na última nós vamos unir aqui nas duas pontas, nessas duas pontas, e aqui vai ter mais 2 pontas que vai ser da outra flor. Então, só vai mudar aqui na última. As outras você vai unindo dessa forma, somente as 4 pontas aqui da flor. Aqui eu já uni as peças, então falta a última florzinha. Vou unir agora por 6 vezes. Então, eu começo nessa ponta, faço a primeira união, a segunda,
terceira, a quarta, a quinta e a sexta. E então, a gente vai ter aqui a peça pronta depois que eu unir essas partes aqui. Então, aqui eu já iniciei da mesma forma que as outras peças. Fiz o primeiro bico. Agora, eu faço os 3 pontos baixos. Da mesma forma que eu uni ali nas outras. Uma corrente. Venho aqui nesse ponto, onde eu tenho as 3 correntes. E aqui eu vou fazer o ponto baixo. Depois que eu faço o ponto baixo, faço uma corrente. Volto aqui na minha peça e faço os 3 pontos baixos. Depois, eu vou na próxima alça, faço 3 pontos baixos, uma corrente, venho aqui nesse próximo espaço das 3 correntes, faço um ponto baixo. Uma corrente, volto aqui na peça e termino o leque fazendo os 3 pontos baixos aqui no mesmo espaço. Vou na próxima alça, faço os 3 pontos baixos e uma corrente para depois fazer a união. Agora, vamos unir aqui nessas 2 pontas, então, primeiro eu vou fazer nesta ponta aqui. Ponto baixo, uma corrente, volto aqui na peça e termino o leque de 3 pontos baixos aqui nesse mesmo espaço. Vou na próxima alça, 3 pontos baixos, uma corrente, vou ali naquele espaço das 3 correntes e faço o ponto baixo. Uma corrente e volto aqui fazendo os 3 pontos baixos aqui nesse mesmo espaço. Na próxima alça, 3 pontos baixos e uma corrente. E agora, aqui eu vou fazer a união nessas 2 pontas. Então, primeiro eu venho nesta ponta, faço ponto baixo aqui dentro, a corrente e volto aqui no mesmo espaço e faço os 3 pontos baixos. Mais uma vez, eu vou na próxima alça, faço os 3 pontos baixos, uma corrente e vou fazer aqui a última união aqui da minha peça, que é nesse ponto aqui, onde eu tenho as 3 correntes. Faço ponto baixo, uma corrente, volto aqui no mesmo espaço e faço os 3 pontos baixos. E depois, eu continuo da mesma forma que eu fiz ali nas outras. Faço por completo aqui os leques e finalizo aqui, faço o arremate da mesma forma que eu fiz aqui nessa primeira peça. Aqui, eu já terminei de fazer a união da minha peça e já finalizei a carreira. Ficou desta forma. Agora, eu vou colocar aqui uma pérola com vocês, caso você faça essa opção de usar pérola. Então, vou colocar em uma peça e você faz nas demais. Aqui no meio, eu não vou colocar. Então, eu peguei uma pérola, número 10, e vamos precisar de uma agulha que passe, o fundo da agulha passe aqui, ó, nesse furo. Se você não tem agulha, uma opção para você é você colocar aqui um pingo de cola, segura bem, torce bem aqui o fio, deixa secar um pouco, depois você consegue colocar sem a agulha. Então, aqui do lado avesso da minha peça, eu vou distorcer esse fio aqui do anel mágico. Vou deixar em 2 partes.
Um desses fios aqui eu vou colocar na agulha e vou passar para o lado direito da minha peça para depois eu colocar a pérola aqui na minha peça. Agora, eu venho aqui num ponto do ladinho e vou levar a minha agulha lá para o outro lado. Aqui eu vou cuidar para não puxar o fio, tem que ficar bem certinho entre um ponto e o outro. Trago aqui para o lado direito, ajusto bem aqui o fio. E agora, aqui eu coloco a pérola. Passo aqui por dentro. Aqui, ó, na direção desse fio, eu tenho que colocar a agulha para ficar bem retinho. Ficar bem aqui no meio. Desta forma. Ajusto bem. Centralizo aqui a minha pérola. E do lado avesso, eu vou escondendo esse fio até chegar perto daquele outro fio pra gente fazer o nó e depois cortar o excesso do fio. Então, aqui eu coloco até o meio, mais ou menos. Depois, eu pego a outra ponta, ajusto bem, vejo se tá bem certinho, não deixa solta essa pérola, tem que ficar bem presa. Agora, aqui com a outra ponta, eu faço a mesma coisa. Vou colocar na agulha e vou esconder. Até encontrar essa outra parte ali do fio. Então, eu coloco aqui por trás. Depois que eu cheguei aqui, os dois pontos estão juntos, apenas um pontinho ali de separação. Se você tem a cola, você coloca um pingo de cola. Eu uso a cola jeans, só um pouquinho de cola, antes de fazer o nó. Faço 2 nó, porque eu já tenho a cola, então não tem perigo de soltar. Ajusto bem os pontos. Depois, eu corto esse excesso de fio. Aqui, você pode colocar ainda na agulha de tapeceiro e esconder aqui atrás dos pontos. Então, você vai fazer dessa forma, aqui onde você vai colocar a pérola nas flores ao redor. Se você quer fazer maior, você vai continuar os aumentos aqui fazendo a união, vai encaixando uma peça na outra. Dá para fazer também caminho de mesa, tapete, várias opções com essa flor aqui. Então, aqui eu vou finalizar a minha, fazendo os acabamentos, e depois de pronta, a nossa peça fica assim. Eu já tenho esse aqui no fio amarelo, já está finalizado, coloquei todas as pérolas em volta. Então, ele fica assim depois de pronto. Eu espero que vocês tenham gostado. Agradeço a todos pelo carinho e atenção e até o nosso próximo vídeo.